Bom, eu tenho uma dúvida que eu já participei anteriormente do podcast do Renato, e foi até polêmico um pouco que eu falei na época, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil, passei 16 anos fora, e é o fenômeno do influencer aqui no Brasil, né? Aqui o que eu notei também, a gente tem uma coisa que é muito diferente, que eu, pelo menos nos Estados Unidos, eu não tinha visto, que eu acho muito legal, porque ajuda muito as pessoas que não vão ter muitas vezes dinheiro para acessar um médico de um nível um pouco mais alto, que são as lives, que são esclarecedoras, que os pacientes podem participar e pode fazer perguntas. Porém, eu nunca vi isso em algum outro país, nenhum outro país. Tá? Eu nunca vi os médicos nos Estados Unidos fazendo isso, e não sei se na Europa tem isso, não sei mesmo. Você acredita que isso é um fenômeno que o Brasil está andando, dando um passo um pouquinho na frente dos outros? Então, vamos lá. Eu, pessoalmente, também nunca vi essa quantidade de movimento médico dentro de redes sociais. Porém, os grandes especialistas que eu, pelo menos, sigo, né, para ver o que eles estão fazendo, quais são as novidades que eles estão desenvolvendo, você pode talvez até achar engraçado, mas é no Twitter, por exemplo. Eu sigo médicos de vários locais do mundo e eles têm o Twitter deles, e no Twitter eles escrevem opiniões, eles comentam sobre situações que foram, né, alcançadas do ponto de vista de novas tecnologias, eles se posicionam frente a algum tipo de dúvida que está sendo discutida, por exemplo, a questão da pandemia, né? Tipo, a gente não sabia o que fazer, não sabia se mantinha remédio, se tirava remédio, porque como sendo imunossupressores, você lidando com um vírus muito agressivo, né? Se você tivesse seu sistema imune baqueado, possivelmente, entre aspas, você estaria mais em risco desse vírus produzir uma resposta mais grave. Né? Então, tudo isso a gente via uma movimentação, mas realmente, dentro do Instagram, né, que é a ferramenta que eu utilizo mais, eu não vejo essa grande movimentação, não. E eu não sei se é por causa de questões regulatórias, eu não sei se isso é por causa de algum tipo de limitação vinculada às instituições que eles pertencem. Realmente, não saberia explicar o fenômeno simplesmente brasileiro e não de outros. É bom saber isso, porque você morou fora, então você tem esse nível de crítica, né? Eu acho engraçado que, assim, quando eu dei uma entrevista para o Renato, há muito tempo atrás, que eu trabalho como palestrante, e eu conversei que eu estava falando que tem um fenômeno de influencers aqui que eu não estava acostumada com isso lá. Não é que lá não tem, tem, mas aqui as pessoas às vezes não têm. Você não sabe na influência do que a pessoa é. E ela tem milhões e milhões e milhões de seguidores, que é algo assim que eu nunca vi na minha vida, que isso é do brasileiro. Tanto que é que o brasileiro é o beta teste do Instagram. Quando eles vão lançar uma tecnologia nova, eles lançam no Brasil primeiro para testar. Tanto que eu estava nos Estados Unidos quando eles lançaram alguma coisa ali. Eu não lembro qual tecnologia que eles lançaram no Instagram que eu não tinha. Eu falava, mas como é que eles têm no Brasil e eu não tenho? Então, assim, e eu vejo o meu médico, aliás, eu tive 2, 3 médicos lá. Os meus médicos, nenhum deles tinha Instagram. Então, assim, eu pela revista, e mesmo antes da revista, eu leio ensaios científicos para ficar sabendo, e daí eu vejo o que eles estão fazendo. Se não, eu acho muito bacana, acho, porque não é só neurologista. São ginecologistas, são urologistas, são pacientes que são médicos que muitas vezes os pacientes não teriam chance nenhuma de chegarem perto, que moram em lugares remoto mesmo e têm acesso à internet. Exato. E escutar, né? Porque às vezes não é falar com eles diretamente, mas escutar uma opinião que para eles cabe, para eles a dúvida é pertinente. Né? A gente não está falando de X, né, de fulano ou de ciclano. A gente está falando de situações, de cenários.
né? O que fazer no cenário tal, o que devemos evitar no cenário tal, né? E as pessoas se reconhecem, né? Dentro dessa situação. E não tem um influencer falando, olha, eu sinto isso, então você tem isso. Eu acho que é muito pertinente ter um médico tá falando a conversa que a gente está tendo agora, olha, o AVC tem essas coisas e pode dizer que é uma esclerose múltipla, não é. Ou uma neuromielite óptica pode ser causada por esquistossomose, por exemplo. A gente está falando de doenças muito raras, mas existem doenças maiores que podem ser levadas para um neurologista, que às vezes eu vejo em lives curiosidades que eu mesma não sabia e tenho essa doença há quase 30 anos. Eu acho muito interessante. Eu vejo que isso realmente faz com que o paciente... É aquele negócio, o paciente precisa não só do técnico, mas ele precisa do acolher, né? Então, quando ele vê uma pessoa disponível para poder ou te tirar uma dúvida, ou comentar sobre um fato importante que para ele impacta. Então, é aquele negócio, né? Você está com uma doença, você é o mais interessado da cadeia, né? O médico está ali para nortear, mas o paciente, ele é a chave. É como eu mapeio assim, todas as coisas que eu preciso determinar para os pacientes, mas o paciente está no meio, o paciente é o centro. Né? A gente não pode deixar de lado que, obviamente, os médicos que estão fazendo esse movimento na internet estão com aumento de paciente bem grande. E os que não estão fazendo estão perdendo. Podemos dizer isso, né? Eu posso dizer para você que eu estou bem atarefado. Né? Eu estou bem, eu estou numa correria muito grande. Eu também gosto de fazer muita coisa, eu abraço muitos projetos. Né? Eu hoje tenho uma posição de liderança dentro de um grupo que é a nível Brasil, de clínicas de infusão. Então, eu coordeno diretamente com o meu líder de imuno as clínicas de infusão desse grande conglomerado de clínicas. E isso, para mim, também é muito satisfatório, porque, na verdade, eu estou olhando tudo, estou olhando o fluxo todo. Né? Eu estou desde a suspeita diagnóstica, a conclusão diagnóstica, definição de tratamento, execução de tratamento, qualidade na execução de tratamento. Tudo isso, para mim, graças a Deus, né, se juntou em um determinado momento da minha vida e obviamente, isso faz com que eu seja mais conhecido, que o paciente me veja de uma forma diferenciada. Né? Os meus pacientes, eu trato o fluxo dele todo. Eu não pego o meu paciente, dou um papel e falo, se vira. Eu pego o papel e me viro para aquilo acontecer, porque eu não quero perder tempo, eu não quero que o paciente fique batendo na trave, entendeu? Então, o médico também ele tem que ter uma postura proativa nesse circuito, porque existe uma frase muito, muito recente na neurologia que é tempo é cérebro. Né? Se nós tardamos para tomar as decisões, a gente está em vias de risco de perder neurônio, levar o paciente a ter novas lesões. Né? Então, eu pessoalmente me vejo nessa responsabilidade muito claramente. Esse assunto, só uma coisa. Pode ir. Esse assunto é muito importante porque, pelo que eu observo, eu estou diariamente na internet, também sou influencer de saúde. Então, o que eu percebo é que o Dr. Marcos ele tem muito cuidado com o que ele vai abordar. Né? Não é um assunto aleatório, é uma coisa que provavelmente tem um roteiro, tem um porquê, tem um motivo. Então, assim, o que eu percebo como influencer de saúde, a dificuldade que eu encontro e as coisas que estão erradas é se comportar em nichos que não são meus. Por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu sei que muita gente está me ouvindo. Então, eu não posso falar o porquê aquilo aconteceu. Eu posso conhecer o que aconteceu comigo através do que o médico está me contando. Então, a maioria dos vídeos que eu faço é sobre os meus sinais e sintomas. Então, as pessoas começam a reconhecer nelas algumas situações
que acontecem com elas também. Então, assim, eu acho... É só um ponto de vista, sabe, doutor? Eu acho que quando a gente vai trabalhar na internet e não somos médicos, não somos fisioterapeutas, não somos nutricionistas, qualquer tipo de equipe interdisciplinar, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de informação que vai ser passada para não gerar um pânico por uma coisa que a gente não tem conhecimento. Então, assim, é isso que eu percebo no seu trabalho na internet. Entendeu? Então, assim, existe um roteiro, existe uma coisa que vocês elaboram antes de fazer na internet? Na verdade, eu tenho uma facilidade de elaborar as minhas ideias, porque eu estou, né, desde que eu me vejo como médico, eu guiei minha carreira para fazer academia. Eu sou professor de natureza. Então, na verdade, quando você tem essa pegada, né, de metodologia de ensino, você cria na sua cabeça um fluxo de objetivo, de abordagem, de linguagem, de complexidade ou não do discurso, de facilitação de informação, né, para que você consiga alcançar o resultado. Né? Então, assim, eu faço isso de uma forma tranquila, mas, obviamente, eu escolho as coisas que eu vou apresentar no meu canal buscando elaborar para o paciente o que ele realmente precisa entender. Eu não vou trazer uma coisa que até para especialistas ficaria complexo a discussão, porque não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes eu vou em congressos que fica todo mundo discutindo coisas que não têm fim e que, na verdade, no dia a dia prático, né, com o contato com o paciente, não faz sentido se colocar em pauta. Então, o paciente, realmente, ele precisa saber, sim, mas ele precisa saber do nível que seja do nível que ele vai alcançar, que ele vai poder entender e replicar com coerência, porque o problema é o telefone sem fio. Você fala um negócio aqui, o cara lá no final está falando tudo errado, né? Então, você tem que fazer de uma forma facilitada, você tem que fazer de uma forma clara, para que haja dentro da comunidade paciente, né, uma coerência na informação. Né? Sim, sim. Eu digo isso, só um minuto, eu digo isso, doutor, porque eu percebo muito o que acontece. Eu sei que não é da minha conta, mas não vou citar nomes nem nada, mas eu acho que precisa ter um cuidado, sabe? Não, eu sou enfermeira, eu não posso falar um assunto que não é da minha categoria. Eu posso conhecer aquela situação, mas o que eu percebo é que pessoas que não são nem da área de saúde falam sobre o assunto e o profissional, às vezes, olha assim, fica um pouco enciumado, fica um pouco irritado, na verdade. Então, existe esse cuidado. Eu percebo que você tem esse cuidado na hora de tratar sobre informações de saúde. Eu acho que, assim, o que mais me assombra até é quando o paciente chega para mim e fala assim: Marcos, eu estou aqui porque o último neurologista que me falou comigo sobre a doença falou que eu ia parar de andar daqui a 1 ano. Aí eu falo, mas, pô, o cara o quê? O cara é vidente, o cara trabalha com esoterismo, tem uma bola de cristal, porque não tem como você ter esse nível de previsibilidade, até porque existem diversas estratégias para inibir a doença. Então, assim, é complicado, porque nós estamos lidando também com uma classe médica que, às vezes, quer dar pitaco dentro de um assunto muito complexo e, com pouca experiência, acaba falando esse tipo de coisa. Não é? Então, eu acho que o médico, realmente, ele precisa se desenvolver, ele precisa se dedicar, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa participar de pesquisa, ele precisa se especializar dentro da sua área de atuação. Não é? Porque chegar de paraquedas para dar uma opinião como essa é traumatizar o paciente para o resto da vida. Não é? Então, assim, é difícil, mas eu escuto isso muito. Não é? Então, a questão do profissional também, desse grupo que eu, graças a Deus, sei que eu pertenço, que é um grupo focado, que é um grupo que
buscou isso a vida inteira para fazer cada vez melhor, às vezes existem, enfim, elementos que aparecem e dão esse tipo de desfecho que é um absurdo falar para um paciente, né, dessa forma. Né? Perfeito. Acho que, não sei se dando no pitaco demais, você acha que no momento das redes sociais, de tudo que vocês falaram, acho que é uma questão muito de autorresponsabilidade também das pessoas sobre o que elas estão falando, né? Acho que estamos num momento em que todo mundo fala sobre tudo, e o que em parte é legal, mas também falta um pouquinho de... Acho que a gente vai aprender ainda com as redes sociais a ter responsabilidade com aquilo que a gente compartilha e fala, não sei, espero. Estou torcendo para isso. Eu acho que vai chegar num momento que a IA, né, a inteligência artificial, ela vai passar um scanner no que o cara falou e depois vai fazer um resumo do que é verdade e do que é mentira, entendeu? Porque é aquele negócio, a gente está sendo agora gravado por todas os instrumentos, e isso uma hora vai ser analisado por inteligência artificial para saber se você, né, foi, né, coerente com a realidade ou não foi, sei lá, eu acho que esse dia vai chegar, entendeu? Olha, doutor, vou te compartilhar que, na verdade, isso meio que já está acontecendo. Agora existe uma inteligência artificial no YouTube, que se você coloca uma thumbnail, que é a capa, né, que não tem a ver com o assunto que está citado ali, existe já uma descrição da inteligência artificial dizendo o assunto não é esse aqui é o real assunto. Então isso aí, já, na verdade, já está acontecendo. Então, eu acho, vai acabar isso. A pessoa vai ser cancelada, vai estar falando, fala, não, está falando tudo que não deve, já está ultrapassado, para de falar. Sarah Connor deve estar arrasada nesse momento. Oi, eu sou a Priscila, e se você gostou desse trecho da entrevista da revista Raros, clica aqui no link de descrição para receber a sua revista Raros gratuitamente. Beijo.